Às vezes você está nutrindo uma inveja de uma pessoa, que essa pessoa, ela não vive a palavra de Deus. Não que viver a palavra seja justificável termos inveja. Mas assim, quando você admira uma pessoa, quando você fala, nossa, eu queria ser igual a essa pessoa, mas será que essa pessoa vive de acordo com a palavra de Deus? E a gente cria falsas expectativas, nós criamos falsas percepções em cima de uma mentira. E é por isso que muitas vezes a gente faz, e parece que nunca a nossa lacuna aqui dentro, parece que nunca a gente é preenchido. Porque a gente não está buscando preencher a nossa vida com a presença. Porque é a presença que vai fazer a diferença. É a presença de Deus que vai nos fazer permanecer. É a presença de Deus que traz uma alegria que o mundo não explica. É a presença de Deus que nos traz a paz, que excede o entendimento. E quando nós começamos a nutrir a nossa vida espiritual com uma vida com Deus, de oração, de leitura da palavra, e no dia a dia, e não é só vir à igreja. Ouvir que a igreja é necessário, porque a fé vem do ouvir a palavra, mas nós precisamos nutrir isso diariamente. E eu quero falar do primeiro princípio, que eu disse que é a respeito da fé, né? Que é um princípio que nós precisamos ter para que nós tenhamos uma vida que agrade a Deus. Porque de todos aqueles que nós queremos ou que o mundo diz que precisamos agradar, existe um que nós precisamos agradar, que é o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz lá em Hebreus 11, verso 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Isso significa o quê? Eu posso buscar a Deus, mas eu preciso crer que Ele existe e que Ele é galardoador, Ele é presenteador. Deus não deve nada para ninguém. Põe isso no seu coração. Deus não deve nada para ninguém. Se nós buscamos e nós cremos, Ele vai nos recompensar. Nós não precisamos ficar implorando e pedindo e repetidamente lembrando Deus das nossas necessidades. Nós precisamos buscar a comunhão, a intimidade. E no momento em que nós nos achegamos a Ele, nós precisamos ter essa convicção no nosso coração. Quantas vezes nós nos achegamos, mas nós temos dúvida. E nós temos questionamentos, e nós temos perguntas, e que nós nos apegamos mais às dúvidas do que naquilo que a palavra nos diz, ou naquilo que o Senhor já nos provou, de que Ele é capaz de fazer, de que Ele nos ama. Então, nós precisamos nutrir o nosso coração com essa fé. E essa fé, a palavra nos diz lá em Tiago, que se ela não estiver acompanhada de obras, ela é morta. Assim como um corpo, sem o espírito, ele está morto. E quais obras são essas? Quais obras tornam a minha fé válida diante de Deus para que Deus a considere uma fé viva e operante? A nossa vida, as nossas decisões. Então nós vemos o que aqui? Que Elias, ele se expôs a uma situação de risco de vida, porque ele cria, porque o Senhor falou com ele. Então ele não desconsiderou e ele não minimizou a importância daquilo que Deus havia falado com ele. Então essa fé, ela é provada nas nossas obras quando eu faço o quê? Quando eu tomo decisões, quando eu faço coisas na minha vida, quando eu abro mão, quando eu me abdico de situações, quando eu renuncio coisas que eu sei que desagradam a Deus. Então essa vida de renúncia
ela prova, elas são as obras que o reino reconhece como obras dignas de arrependimento. Ah, mas eu creio em Deus de todo o meu coração. Mas o que é a minha vida? A minha vida denuncia isso? A minha vida denuncia a fé que eu tenho em Cristo que morreu numa cruz? As minhas decisões, as minhas escolhas, as pessoas que eu convivo, elas têm denunciado a minha fé em Cristo Jesus? Elas têm denunciado que eu sou em Deus uma nova criatura? E eu quero convidar você a refletir nesse momento. Não como uma acusação, mas como uma autorreflexão de falar: poxa, mas eu acho que eu estou falando algo, mas na hora de pôr em prática, a minha vida não mudei nada. Eu frequento os mesmos lugares, eu convivo com as mesmas pessoas, eu tenho o mesmo linguajar, eu tenho o mesmo andar, eu tenho as mesmas escolhas. E se eu entendo isso hoje, não é para sermos acusados, mas é para pararmos e falarmos: não, não é isso que Deus quer de mim, não é essa uma vida que agrada a Deus. Porque no dia em que nós estivermos diante do trono, no dia em que prestaremos conta, o que será levado em consideração será a vida que nós temos, e que alguns dizem que vai passar um telão, não sei, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino como se fosse. Nós vamos prestar contas das palavras que saem da nossa boca, das coisas que nós fazemos. E o Senhor, Ele é tão justo, Ele é tão justo, Ele é tão maravilhoso, que Ele fala que quando o ímpio se arrepende, não será levado em consideração o tempo da ignorância. Mas se o justo se desvia, ele também será colocado diante do juízo. E não importa se nós vivemos uma vida inteira caminhando e procurando fazer o nosso melhor, se chegar um determinado momento a gente se desviar, a gente se esfriar. Se o Senhor Jesus nos chamar nesse exato momento, Ele não vai levar em consideração o tempo que nós estivemos na presença dEle, porque Ele é justo. Assim como uma pessoa que aceita Jesus no seu leito de morte, Ele é misericordioso e justo o suficiente de perdoar aquela pessoa. E assim como aquele ladrão na cruz, ele se arrependeu naquele momento e ele encontrou a misericórdia, ele encontrou o perdão. Porque foi para isso que Jesus veio. Para nos dar a oportunidade de escolher o que eu quero para a eternidade. Não é só o que eu quero para esta vida, mas o que eu quero para a eternidade, porque é sobre a eternidade.